Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o maior pesadelo do Lula aconteceu. E será que o Ibov vai para os 120 mil pontos? Olha, turma, o que acontece é o seguinte, não tem como prever ou ter certeza que isso vai acontecer. Mas se você tem um carro indo em direção ao muro, se você não fizer nenhuma ação, ou seja, se você não frear, não desviar, ele vai bater no muro. Então, essa é exatamente a situação que nós estamos agora. Nós temos o mercado indo em direção aos 120 mil pontos, o Ibov indo em direção aos 120 mil pontos. Isso daí pode não acontecer? Pode, se por um acaso tiver alguma atitude diferente, como por exemplo o Lula ligar para o Trump, marcar alguma coisa, ir lá no Salão Oval, o Alexandre de Moraes encerrar os processos, mandar para a primeira instância, anistia, sei lá o que. Um monte de coisa pode acontecer aí para mudar esse contexto. Agora, se você olhar o cenário que está hoje, não tem nenhuma indicação dessa mudança, né? O Trump deixou as portas abertas, né? Falou, não, se o Lula quiser me ligar, eu falo com ele, não tem problema nenhum. Óbvio, o Trump é um negociador, ele já colocou as cartas dele na mesa, agora ele quer ver o que ele arranca de bom disso daí, né? A questão é, o Lula e o governo continuam com essa mesma conversa de não, vamos retaliar, vamos fazer sanções também, blá blá blá, aí não vai chegar em lugar nenhum, né? E a mesma coisa essa semana saiu, né, foi oficializada aí a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, e na sexta-feira nós tivemos ali um show de horror na volta do STF, aliás, né, recesso do STF, voltando aí para o segundo semestre, eles estavam de férias, e aí falou lá Barroso, Gilmar Mendes e, para finalizar, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes completamente descontrolado, né? Já não chega ao dedo do meio lá no estádio do Corinthians, ainda o cara chega lá e fala assim, não, eu tô julgando um monte de cara aí, que a sentença vai sair, e eles são tudo filha da puta, entreguista, golpista, blá 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 blá. Como é que o cara fala assim, na TV, o mundo inteiro vendo, o cara fala, não, eu tô julgando os caras e é isso que eu penso deles, mas fica tranquilo que a sentença vai ser justa, tá? Não precisa se preocupar com isso daí, não. É brincadeira um negócio desse, né? Então, assim, além disso, tem uma coisa muito ruim, né? Que o Banco do Brasil despencou na sexta-feira, exatamente com aquele medo que eu tinha falado com vocês, que o STF já instaurou lá não sei se é um inquérito, ou sei lá como é que chama esse negócio, né? Só sei que caiu na mão do Zanin para ele avaliar como é que eles vão fazer os bancos ignorarem a Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Aí, obviamente, o Banco do Brasil, que é o que paga o salário do Xandão, já despencou ali uma porrada para baixo na sexta-feira mesmo, né? E se continuar desse jeito, se os caras continuarem dobrando a aposta, vai trazer todos os bancos juntos, e se os bancos vierem, o Ibov vem. Então, essa é a minha preocupação, tá bom? Não sabemos se vai, mas tem espaço para o índice voltar o Ibov voltar nos 120 mil pontos, e não seria a primeira vez, a gente já viu isso acontecer várias vezes, tá? Além disso, nós temos o mercado internacional, que na sexta-feira deu uma embicada para baixo, né? Então nós vamos ver que a maioria dos índices aí, principalmente SP500, Nasdaq, fizeram uma bela de uma engolfada, um candle aí de topo no semanal, e tudo indica que vai ter um período de correção, né? Então nós vamos olhar nos gráficos onde estão as regiões de suportes, provavelmente nós vamos ter um período de correção, numa tendência de alta, isso acontece, isso é saudável. Quando o mercado faz fundo, a gente volta a comprar, e nesse meio do caminho tem algumas oportunidades aí mais de day trade de venda. Então, se você tem o mercado internacional corrigindo junto com tudo isso que está acontecendo no Brasil, realmente o mercado pode pesar, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, como eu disse, eu vou essa semana aqui, principalmente, acho que o pior foi, na quarta-feira teve a decisão de juros, né, onde o Powell colocou um banho de água fria aí, falando, olha, pode ser que não tenha corte de juros ainda esse ano, tá? Então, o mercado estava precificando o corte de juros em setembro, agora já está na dúvida, né? E para completar, na sexta-feira veio um job report fraco,
nos Estados Unidos, né? Ou seja, a economia sentindo aí, e aí puxou todo mundo para baixo, né? Então, o mundo inteiro virado para baixo, numa correção, e o S&P 500 a mesma coisa, né? Tudo virado para baixo, com algumas exceções, como Microsoft e Meta, que tiveram balanços espetaculares, fizeram um gapão rompendo o topo, algum nível de correção vai ter. Mas quando você olha todo mundo aqui, olha, Apple 5%, Amazon 7%, Tesla 4%, as magníficas não, as empresas de semicondutores até que se seguraram, quase não caíram, mas também não vai ter muito jeito. E aqui o que mais preocupa são os bancos, né? Quando você vê os bancos fazendo o topo e caindo aí 3, 4%, aí é porque realmente a gente vai ter uma correção. Mas tranquilo, vamos ver nos gráficos. Então, o primeiro indicativo de turbulência já vem aqui no VIX, né, que estava calminho até sexta-feira, e sexta-feira deu essa paulada, veio aqui testar essa região aqui dos 22 pontos. Né? Então, se o VIX resolver subir um pouco mais, nós vamos ter uma correção mais acentuada, né? Tem que ficar de olho. Se o VIX ficar nessa região aqui, entre os 15 e os 22, vai ser uma correçãozinha que vai lá ter o seu tempo e não vai ser nada muito dramático, tá? Eu vou falar mais sobre isso no S&P 500. Então, olhando aqui os juros americanos, apesar de tudo, ele fez uma semana de baixa, né? Ainda continua na mesma região, então não tem nada para comemorar. Mesma coisa a Europa também, nada para comemorar. E o Japão, na verdade, fez uma semana de alta e continua para cima, né? Indo aqui para o S&P 500, aqui vale a pena mais dedicar mais tempo, né? Então, nós temos, obviamente, quando você olha aqui, está extremamente sobrecomprado, né? Então, quando ele teve aqui em outras regiões, ele também marcou topo, fez correções. Aqui, não dá para comparar essa correção aqui, porque teve o negócio do tarifaço, né? Foi um evento especial. Então, o que provavelmente aconteça é uma correção, e aí nós temos aqui alguns lugares onde isso daqui pode parar. Então, o primeiro lugar é o topo histórico, né? Então, vamos supor, a gente tem aqui mais 1, 2 semanas aqui corrigindo, e ele vem aqui nessa região onde ele estava nos 6.100 pontos. E aí, marca fundo aqui e continua para cima. Esse é um cenário. O segundo cenário é ele ignorar isso daqui, ou até vir aqui fazer uma reaçãozinha, um topo mais baixo e continuar caindo, e aí ele vem para essa região aqui da primeira retração de Fibonacci nos 5.800. Esse daqui para mim é o meu cenário mais provável e até preferível. E aí eu vou te falar por quê. O que acontece aqui é o seguinte, olha, do topo até este topo, nós estamos falando de uma correção de 5%. E aqui até essa retração de Fibonacci, nós estamos falando de uma correção de 10%. Estatisticamente, o S&P 500, fazendo um estudo de 100 anos do S&P 500, ele tem, na média, por ano, 7 correções de 3%. Ele está, em geral, entendendo uma macro tendência de alta. Né? Então, 7 correções no ano de 3%, 3 correções de 5% e uma correção de 10%. E aí tem lá 0, que são esses eventos que acontecem quando aconteceu aí do tarifaço, né, que é mais de 10%. Então, estatisticamente, nós estamos aqui, neste ano, nós tivemos essa grande correção. Então, agora, ter mais uma correção aqui de 5% a 10% é tranquilo. Então, a dúvida só que nós vamos ter é, quando chegar aqui, vai marcar um fundo, dar sinal de compra e virar com força, ou vai perder isso daqui e vai vir até essa região? Isso daqui, se nada de especial acontecer, né? E lembrando, quando você está numa tendência de alta, você tem essas correçõezinhas aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha, esta correção foi de quanto aqui? Olha, 5%. Esta correção aqui foi de quanto? 10%. Aí temos aqui outra aqui. Essa daqui foi de quanto? De 5% também. Então, veja que esse é o normal do mercado, tá? Então, é isso daqui que a gente espera sempre. A gente trabalha sempre com o normal, tá? O mais provável, e não com a exceção. Então, esse movimento aqui foi uma exceção, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, não tem venda de swing trade em S&P 500, tá? Mas quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele virou para baixo. E aí o que acontece? Aqui olhando os 60 minutos, ó, ele parou exatamente numa região de suporte. O que a gente pode esperar para essa semana aqui? Provavelmente ele vai dar uma repicada, fazer
fazer um topo mais baixo aqui numa região e depois continuar caindo. Pode perder aqui direto? Pode. O VIX está relativamente alto e tal, mas eu acho que o normal é ele andar em zigue-zagues, né? Então você vê que aqui ó, ele fez a correção, aí subiu, aí depois caiu. Então agora, como ele caiu demais, é normal entrar força compradora e ele fazer esse movimento. E aí a gente vai seguindo o gráfico, tá? Sem nenhum drama e segue o jogo. Aí, seguindo aqui, nós vamos ver que a maioria do mercado está tudo parecido, né? Então nós temos aqui a Nasdaq, que é a mesma situação, né? Então marcou topo aqui, está sobrecomprado e tem as suas correções e tal. Então nós temos aqui o primeiro ponto, aonde ela pode parar aqui próximo dos 22 mil pontos, né? Lembrando, o topo dela aqui, ela foi quase nos 24 mil pontos, né? E a primeira retração de Fibonacci, que coincide aqui, olha, com este topo, esses fundos e tal, que está aqui nos 21 mil pontos, né? Então, o mais provável é ela vir aqui nesta região aqui no meio e marcar um fundo. Aqui nós temos a média de 50, que também segura o preço, a mesma coisa no SP500 e assim por diante, tá? O Dow Jones, a mesma coisa, né? Então, uma bela de uma barra de baixa, deve vir provavelmente aqui nos 42 mil pontos, aí deve entrar força compradora. O Russell 2000 marcou um topo aqui, no caso do Russell 2000 é um topo mais baixo em relação a esse topo aqui, né? Então, agora ele pode vir testar esse fundo aqui, o Russell 2000 está mais fraco. Olhando a Europa, nós temos a Alemanha, que está no topo histórico, e aí, olha, esta semana aqui, ela já veio aqui testar essa região aqui, né? Então, se perder esse fundo, aí abre espaço, aí nós temos aqui as retrações, né? Temos essa primeira aqui nos 22.300, depois 21.800, e para terminar, aí encontrando aqui essa linha de tendência, isso daqui é um cenário dramático, tá? Por enquanto, não vejo por que corrigir tudo isso, não tem nada de tão especial no mercado para ela vir, o DAX vir aqui nos 21 mil pontos, mas nós vamos seguir o que o gráfico está fazendo, por isso que nós estamos aqui todo dia analisando, né? O Reino Unido, veja que corrigiu pouco, né? Faz todo sentido vir testar o topo rompido aqui nos 8.800. A França já mais fraca, fez uma bela de uma barrona aqui, né? E não duvido vir testar este fundo aqui novamente, tá? A Espanha, que até rompeu aqui o topo e voltou, então agora a Espanha deve corrigir, vir testar topo histórico, e a Itália também, que fez um rompimento aqui bonito de consolidação, voltou. Quando dá esse sinal assim, você tem que pular fora, tá? Não tem jeito, provavelmente ela segure aqui nessa região dos 39 mil pontos, se perder os 39 mil pontos, aí pode ter mais correção. Indo agora para a China, veja que marcou aqui um topo mais alto e aí pode ter uma correção. Obviamente, isso daqui foi o tarifaço, não tem por que fazer isso daqui, a não ser que tenha alguma novidade aí de negociação China e Estados Unidos, que é menos provável, né? Porque a direção em que as negociações dos Estados Unidos estão indo é de acertar alguma coisa que fique menos mal para todo mundo. Obviamente, os Estados Unidos sempre saem privilegiados nessa história, mas então, assim, acho muito difícil de ter uma ruptura para causar uma correção dessa daqui. Então, a China deve corrigir mais ou menos até aqui, 23 mil pontos e tal, e depois continuar o seu caminho de alta. A mesma coisa o Japão, né? O Japão já está resolvido, então está aqui no topo histórico, deu uma voltadinha. Se por um acaso perder este fundo aqui, aí sim já tem uma grande consolidação, né? Então ele fica aqui, pode acontecer isso daqui. Mas enquanto estiver trabalhando aqui acima dos 39 mil pontos, não tem problema nenhum. Mercados emergentes, também topo mais alto, agora vai fazer uma correção, nada demais. O EWZ, olha, o EWZ, surpreendentemente, o dólar está se segurando no Brasil, né? Então, nessa semana ele poderia ter disparado e não disparou, e então o EWZ se segurou aqui. Mas isso daqui é um topo mais baixo, de um ativo em tendência de baixa, então tem venda aqui, né? O EWZ é para baixo, não tem muito o que falar. O petróleo, essa semana aqui ele tentou subir, né? Chegou aqui até os 73, 74 dólares e voltou. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, a gente vê que ele realmente marcou um topo mais baixo, né? E está com toda a cara que vai perder aqui esses 70, mas obviamente ele precisa perder essa região, então tem que esperar. O minério de ferro, voltando aqui para o semanal, continua na mesma região, mesma bagunça, nada demais. O cobre, que fez um pirocossu aqui, voltou, devolveu tudo que tinha subido, né? Nessa região aqui
dos 4.100, 4.200 é uma região boa de compra, né? O ouro continua consolidado na mesma região, fez uma reação aí na sexta-feira, né? Mas enquanto não romper, não tem compra. A prata, depois de ter subido, olha, zigue-zague, né? Então, subiu bastante, corrigiu, subiu bastante, corrigiu. Agora subiu bastante, deve corrigir. Por isso que eu já deixei esses Fibonacci aqui, ó, 50% de Fibonacci está aqui nesse topo anterior rompido, faz todo sentido a prata vir aqui para dar uma nova compra, né? A mesma coisa a platina, né? Andou demais, né? Então, olha, chegou a romper esse topo aqui, agora está corrigindo, chegou na primeira retração de Fibonacci, mas pode vir até a última retração de Fibonacci, né? Tá forte o ativo? Tá, mas se o mercado inteiro resolver corrigir, ela deve corrigir junto. Então, quem está dentro já deveria ter estopado, quem fez essa compra, né? Quem ainda não estopou essa compra, já coloca o stop aqui embaixo. E quem está querendo comprar precisa esperar ela marcar fundo, tá bom? O DXY mostrou força aqui nessa região, né? Mas chegou aqui no 100 e na sexta-feira, quando o mercado todo chacoalhou, o dólar virou para baixo. Então marcou aqui um topo. Isso aqui está estranho, né? Porque chegou a romper aqui, aí depois fez isso aqui, mas quando você olha o histórico aqui do dólar, ele está enfraquecendo, né? Então o mais provável é ter uma semana de baixa aqui do dólar essa semana, né? Voltando aqui para o semanal, o Bitcoin continua aqui em cima, mas olha, perdeu o fundinho aqui do diário, né? Está trabalhando agora nos 114 mil dólares. Pode se segurar aqui, mas eu gostaria que ele viesse aqui entre os 100 e os 108, né? Nesta região aqui, para poder dar uma compra com um stopzinho mais tranquilo, né? Lembrando, zigue-zague de alta, né? Então veio aqui, olha só, parecia que ia romper, não sei o que, aí fez uma correção, né? Aí chegou aqui nos 75 mais ou menos, e aí o que fez? Foi aqui até os 120, né? Agora, seria bom se ele fizesse uma correção aqui até uns 100 mais ou menos, né? Deixa essa média chegar aqui e dá uma compra para ele ir lá para os 150, né? E o Ethereum também a mesma coisa, chegou aqui no topo agora, olha, fez uma semana aqui de baixa, precisa esperar, esse Ethereum pode voltar aqui para os 2.600. Então, cuidado, né, só entre em novas compras se ele der sinal. Quem fez a compra aqui já tinha que ter estopado essa compra aqui, stop gain, tá bom? Olhando as magníficas, olha, o cenário aqui, como eu disse, tirando o Meta e Microsoft, não está muito bonito, né? Então, a Apple fez um balanço bom, deu até gap de alta, mas depois devolveu tudo, né? Tá com cara que vai perder esse fundo e vir testar essa região aqui. Se voltar nessa região, aí tem oportunidade de compra. A Microsoft devolveu boa parte do gap, né? Do balanço e tal, chegou aqui num alvo de FIBO, né? Era o primeiro alvo dessa projeção aqui, atingiu o alvo lá passou até do alvo, né, no gap do balanço, e agora faria sentido uma correção assim para continuar o seu zigue-zague, né? Então, não tem venda, mas também não dá para comprar. A Amazon, topo histórico, virou para baixo aqui, isso aqui pode virar uma consolidação. Então, são ativos que não dá para vender, porque a tendência macro é de alta, mas também não tem compra, né? Então, Google também, se está enroscado aqui dentro desse megafone, é capaz de ele voltar de novo para o fundo. A Meta ameaçou romper o topo histórico aqui, eu acho que vai falhar, né, por conta de tudo que está acontecendo. Então, se perder o fundo aqui dos 690, esquece, quem comprou tem que estopar, tá? A Netflix está corrigindo já, provavelmente deve vir testar aqui a região dos $1.000 novamente. Tesla continua na mesma bagunça. E Nvidia, que tinha rompido o topo histórico, tal, deixou um candlezinho aqui de topo, né? Então agora a Nvidia também deve fazer uma correção aqui junto com todo o mercado, tá? Então, como vocês podem ver, o mercado mundial agora não tem reversão de tendência, tá? É simplesmente uma correção numa tendência de alta. E a correção em tendência de alta a gente tem que operar ela como correção. Então, se você quiser fazer vendas em tempos gráficos mais curtos, 60 minutos, você até pode fazer. Mas sempre administrando o stop, porque a qualquer momento esse negócio pode voltar contra você, porque a tendência macro é de alta, tá bom? Vamos ver agora o Brasil. Olha, a turma não teve corte de juros, né? Então o DI continua aqui na mesma região, não sabemos para que lado vai, muito difícil de saber. E o IBOV, vamos colocar aqui ele no semanal, o IBOV está aqui nessa região de 132 mil pontos, né? Quando a gente olha, depois a gente vai olhar o índice no diário,
e aí vai ver que ele está com bastante cara que vai cair mais, né? Então, quando a capa do vídeo lá está falando dos 120 mil pontos, né, é porque, veja, nesse passado recente aqui, né, nós tínhamos aqui, estava rompendo o topo, ele voltou quanto? Voltou aqui 12%, aqui também, rompeu o topo, falhou, voltou quanto? 13%, aqui, rompeu o topo, falhou, quanto que ele pode voltar? Ele pode voltar aqui, ó, mais 12, 13%, não tem problema nenhum. Então, não é que não tem problema tem, né? Mas o índice costuma fazer isso, né? O Ibovespa costuma fazer isso. Olha aqui, essas correções, 19%, 20%. Então, nós estamos aqui numa grande consolidação e um trap, né? Uma falha de rompimento de topo e entrando força vendedora. Então, isso aqui é muito feio, por isso que não duvide que isso pode vir testar o fundo novamente, tá? O gráfico está mostrando que isso é possível. Quando a gente olha aqui o índice no diário, veja que aqui ele tentou entrar força compradora, perdeu o fundo. Aqui tentou reagir e fechou a semana onde? Fechou a semana aqui embaixo, né? Então tem tudo para perder isso daqui e dar uma despirocada. Só tem venda no índice, 60 minutos está aqui perdendo o fundo aqui. Tem até um stop aqui para segunda-feira em cima desse topo aqui. O dólar está segurando miraculosamente, né? Eu acho difícil dele perder o fundo, mas ele não está pronto para romper ainda. Agora, qualquer coisa dessas besteiras que estão acontecendo aí, né? De toda essa turbulência, pode dar uma estourada no dólar, né? A gente já está vendo que não tem motivos para capital estrangeiro estar no Brasil nesse momento, né? Com esse risco que está. Então, eu continuo com o mesmo pensamento. Então, eu não vou me envolver em venda no dólar, a não ser que ele perca o fundo aqui, né? Se ele perder aqui o 5.400, aí tudo bem, a gente pode voltar a falar de venda. Aqui eu não vou falar de venda, não. Isso aqui pode voltar na cara a qualquer momento. E se romper topo aqui, aí nós temos compra, tá? As small caps também é só queda, né? Então, mesma coisa que eu falei para o índice, né? Olha só, aqui caiu 19, aqui caiu 19, aqui caiu 21. Isso aqui pode voltar para cá, né? Para o fundo novamente, né? É o que o gráfico está falando. Indo agora para os principais setores, vamos ver aqui, começando pelo setor financeiro. Veja que os bancos estão caindo, né? Então, enquanto os bancos por acaso perderem esse suporte, aí nós vamos ter uma queda mais forte. E é aí que eu estou falando desse cenário do índice lá nos 120 mil pontos, tá? Setor de materiais básicos continua no mesmo enrosco, se perder o fundo tem venda. O setor de utilidades até que se segurou. O setor industrial também até que se segurou. E o setor imobiliário também aqui segurou por causa do... Você vê que curioso, né? Os juros, né? Os juros não tem indicação de corte de juros, mas o setor imobiliário aqui está se segurando, né? Eu realmente, eu vou dizer para vocês que nosso trabalho na Bolsa é o trabalho de avaliação de risco-retorno, né? Então, o que é mais importante na avaliação é o risco. Então, se você tem um cenário onde tem um risco desproporcional ao retorno que você pode ter, não faz sentido você fazer o trade, né? Então, se tem operações que estão na ponta vendedora, para mim, eu estou operando normal. Agora, na ponta compradora, está muito arriscado, porque isso pode dar uma despirocada, como a gente viu aí já essa semana, né? Então, não vale a pena fazer esses trades de compra, tá? Então, por exemplo, é mais fácil você operar aqui, ó, o setor de consumo deve continuar caindo, deve vir testar esse fundo, e você vai vendendo, porque a chance dele virar para cima é muito menor do que o resto dos outros setores, tá? Indo agora para os principais ativos do Ibov, nós temos aqui o Itaú, que se segurou bem, né? Então, aliás, tem aqui o Itaú que está se segurando, então, mas não tem o que fazer, né? O Bradesco também aqui se segurando. O Bradesco foi o primeiro a sair na imprensa falando, olha, não queremos nada com o Xandão, não, viu? Vamos seguir a lei aqui, temos várias empresas nos Estados Unidos, não vamos se meter com esse negócio não, né? Então, o Bradesco se segurou aqui. Agora, e se vem lá o STF, o Zanin fala, não, tem que fazer negócio com o Xandão. Aí esse negócio despiroca, né? A Sambi já está para baixo, tem tudo para vir testar o fundo. Banco do Brasil, olha só o quanto que o Banco do Brasil caiu aqui, quase 10%. E eu vou te falar uma coisa, esse Banco do Brasil aqui,
ele tem duas regiões. Ele tem essa região aqui dos 17, aonde ele pode reagir. Eu digo isso porque ainda isso é para frente, tá? Tem muito tempo ainda para isso acontecer. É porque se você vai no Twitter, já tem muita gente falando que pessoal de buy and hold, né? Que compra por causa de dividendo, o Banco do Brasil é bom pagador de dividendo e tal, né? Então, o que acontece? Eles já estão falando que, pô, está na hora de comprar Banco do Brasil e tal. Então, o que acontece? Enquanto não entrar força compradora aqui, enquanto não resolver essa questão, não tem como comprar Banco do Brasil, tá bom? Nem para buy and hold. Por quê? Porque eu acho que esse negócio aqui pode vir nessa região aqui, pode varar esse 17, eu acho que vai varar, aí ele vai vir aqui na região dos 15 e depois tem uma outra região aqui, que é mais aqui para baixo, né? Nessa região dos 12, né? Então, imagina, olha só o quanto já caiu o Banco do Brasil aqui. 40, quase 40%, né? E aí nós estamos falando de vir aqui 50%, depois vir aqui 58%. Historicamente aqui, olha, quando a gente teve essa queda do tarifaço, foi 58%. Então, aliás, não foi a queda do tarifaço, daqui foi Covid, né? Aqui nós tivemos quanto? 30%. Já passou dessa queda aqui, né? Então, realmente está feia a coisa para o Banco do Brasil, só tem venda, tá? A Vale continua bagunçada, a Petro, eu acho que a Petro vai virar para baixo, ver como ela está com dificuldade de vencer isso daqui, ainda mais o petróleo virando para baixo agora novamente, né? Mas não tem nada para fazer com ela nesse momento porque está consolidado. A B3 é só venda, né? Essa semana aqui falamos que tinha venda e deve continuar para baixo. A VEG deu uma seguradinha aqui, mas isso aqui é um insight candle depois aqui de uma parede aqui de venda, né? Então se perder o fundo, tem mais venda na VEG, tá? E a Magalu até caiu menos do que poderia, né? Mas só tem venda na Magalu, isso daqui é um ativo que vai continuar indo para baixo, tá bom? O milho deu uma entrada essa semana, falamos aqui lá na sala, né? Essa compra aqui, e andou bem, agora deve vir testar o topo aqui, né? O boi também reagiu, mas ainda está aqui fazendo topos mais baixos, né? Então não dá para confiar aqui nessa reação ainda do boi, tá? A soja continua na mesma e o café também continua na mesma. Quanto mais tempo ele fica aqui, isso daqui fica mais com cara de bandeira de baixo. Então tem que tomar cuidado com as compras aqui, tá? Se perder o fundo, tem que estopar, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Vocês viram que tá bem tenso. Essa semana foi bem tensa. A semana passada eu fiz um vídeo longo falando bastante sobre isso e, modéstia à parte, a gente estava com a direção correta aí do que aconteceu. Então, nós estamos num momento de cautela, tá? A gente já está num momento de cautela do Brasil, agora entramos na cautela também do mercado internacional, que marcou um topo e deve fazer uma correção. Lembrando, correção em tendência de alta não é motivo para você vender o mercado, tá? É simplesmente motivo para você administrar suas posições, apertar stop ou fazer vendas de day trade pelos 60 minutos para compensar aí enquanto o mercado corrige, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.